mudar de assunto, vamos falar da Ana Hickman? Vamos. Ana Hickman fez hoje um vídeo, né, para as redes sociais. Fez um post? Foi a primeira vez que a Ana Hickman apareceu nas redes sociais depois da agressão do último fim de semana. Isso era esperado pelos fãs e ela estava sem maquiagem, de cara limpa e ela realmente abriu o coração. Vamos ver então? Vamos lá. Oi, gente. Passando aqui, eu sei que eu tô ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu tô passando aqui pra dizer que agora, pela primeira vez, eu tô olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, eu não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada, porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que tava machucando. E agora que eu tô voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo pra gente continuar tendo coragem, pra gente continuar enfrentando tudo que vai ter pra enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero fazer todas as minhas coisas. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso pra mim nunca vai mudar. E tenho muito orgulho, e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que daqui pra frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina, mas eu tava precisando desse espaço. A gente já tá bem abatida, né? Mas também pudera, né? Não é só o que as pessoas dizem nas redes sociais, né? Você ter uma relação de 26 anos, é muito tempo. Você ter uma situação tão triste que acontece depois da agressão, ter seu filho presenciando tudo aquilo. Eu não sei se foi assim que aconteceu, mas eu vi nas redes sociais algumas pessoas dizendo que o filho tentou apartar, segurar o pai. Isso é tão triste, gente. Aconteceu dessa forma, é isso? Relatado, sim, de acordo com o Léo Dias, a criança teria tentado intervir no meio da briga dos pais e tentado justamente evitar que o Alexandre agredisse a mãe. 10 anos, né? O menino só, É muito né? triste, Novo. gente, muito triste. Agora, o que eu achei importante é essa fala da Ana, dizendo que ela sabe que muitas vezes essas situações difíceis deixam a gente mais forte, isso é uma verdade, que ela vai lutar pelo filho, vai lutar por ela mesma, pelos negócios dela, pela vida dela. E você viu que ela falou ainda, fora isso? E eu sei que eu vou conseguir tudo isso, de uma outra forma ela disse, mas basicamente isso, com essa força e tudo mais, eu vou conseguir retomar tudo isso. Ela fala de continuar enfrentando, né? Ou seja, Porque não é parar aqui. Não, isso mal começou. Se a gente analisar friamente, a história mal começou. Por isso que eu acho, e aí eu via muita gente nas redes sociais falando, mas por que ela não tomou atitude antes, que ela não fez antes? Gente, cada um tem um tempo para você, primeiro, não é você enxergar, você ter certeza daquela situação como é. E aí sim, chega num ponto, quando, por exemplo, teve agressão física, que aí não tem outra saída, né? Mas não é da noite pro dia. As pessoas, nossa, como ela virou a chave de uma vez? Eu não vi, ninguém vira a chave tão rápido. Só a Ana Hickman sabe o que ela sentiu e o que ela sente. O que ela sentiu tempos antes disso, porque eu não acredito que a única agressão que teve foi essa, a física foi essa, não sei se teve outras físicas, mas aquela grosseria e tudo mais a gente via em alguns vídeos, não sei se era natural, se era combinado, se era o jeito dele, mas era muito indelicado. E isso faz a gente, a cada dia, ficar mais triste e perder um pouco. Acho que quando você perde a admiração pelo outro, é sinal que a relação já está numa situação difícil, né? A relação vinha de um desgaste, já de um tempo notado ali pelas pessoas nos bastidores da Record, de relatos até de pessoas que conviviam com ela. E vou trazer até um detalhe de uma apuração exclusiva em relação a esse caso. Até procurei o Alexandre, ele ainda
não se posicionou. Temos informações que até antes de ser levantadas e trazer ao ar, acho que seria importante falar com ele, pelo menos Você é o que mandou eu WhatsApp, ele não desejo. respondeu. Ele ainda não respondeu. Mas o que eu posso afirmar é que, com base nas conversas que estão acontecendo nos últimos dias, desde o episódio, um tom ameaçador. Ele ficou muito bravo ao saber que terminou como um caso de polícia depois daquele episódio. Foi a viatura registrar. Mas ele esperava o quê? Ele esperava... vamos lá, é que diante da investigação que a polícia vai ter que fazer, e por isso eu não posso afirmar o que eu gostaria de afirmar, é que as pessoas mais próximas me disseram: Matheus, existe um histórico. E dessa vez ela teve uma atitude diferente que fez com que ele Então ficasse... não foi a primeira vez? O que as pessoas me relatam é que já tiveram outros episódios. Eu não sei se com as mesmas consequências e na mesma gravidade, mas tem um histórico. E é isso que a polícia vai precisar investigar. E isso que eu gostaria... Um dos pontos que eu gostaria de falar com o Alexandre, porque existem pontos muito sérios dessa história que são bem sensíveis. Diante disso, o tom ameaçador que ele tem usado nas conversas com algumas pessoas, ele diz que ele tem provas que seriam capazes de destruir a carreira e a imagem da Ana Hickman. E diante dessa circunstância, ela estaria amedrontada e até com certo receio de se posicionar de uma forma mais clara, falar diretamente, como ela acabou de falar na rede social. Ela disse que se afastou, que ainda está se recuperando. No próprio programa de TV, ela disse que não está preparada para falar sobre o assunto. Então, de alguma forma, tem essa sensação no ar de que ela está se sentindo coibida e ameaçada, não só pela dependência emocional, não só pela violência patrimonial, que também vai ser investigada, se de fato teve, com base ali nos gastos, no patrimônio dela, mas também por conta do receio do que ele pode estar ameaçando fazer. Então, mas você concorda? Não sei se você concorda, você, Igor, você de casa também. Quando uma pessoa já tem um tom ameaçador, dizendo: eu tenho alguma coisa que eu posso acabar com a tua vida e com a tua carreira, isso já demonstra o caráter da pessoa. Aí ele vai e fala, não tem um áudio que ele deu que a gente tem de uma entrevista que ele falou: porque eu sempre amei a Ana, continuo amando. Desculpa, isso não é amor. A pessoa fala que ama, se a gente for se separar é porque ela vai pedir, porque por mim eu continuo amando ela, do mesmo jeito do início. Então será que no início, baseado no restante que ele fala, ele nunca amou? Porque quem pressiona de uma forma dessa, faz uma chantagem dessa, demonstra o caráter que tem. E eu acho que dá pra gente voltar... Sim, e eu volto numa fala sua que foi... Eu achei de uma sensibilidade muito interessante, que eu não tinha parado. Eu acho que no seu lugar como mulher, você chegou nessa conclusão de uma forma muito natural, que foi quando você disse assim: a Ana esposa, não era a Ana Hickman. A Ana Hickman, ela é a artista. Mas antes dali tem uma mulher, que é a esposa. E você disse em uma das suas colocações. E o ponto pra mim é justamente o fato dele falar que ama, mas a gente quer saber, ele ama o produto que as pessoas sabiam que ele falava, tratavam ela do negócio. Ele disse que a Ana é uma construção dele. Ele tem um sentimento de posse, ele acha que ele é dono. Como se ela fosse uma marca, né? A marca Ana Hickman, e ele é dono da marca Ana Hickman. É um CNPJ, né? Exato. Ou do objeto Ana Hickman. Porque ele não disse que ela só é o que é por causa dele? Sim. Ué, então vamos ver agora. Então agora ele vai ter que ganhar milhões como ela ganha, se ele é tão bom assim. Já que é pra falar direto e reto, concorda? Sim. E eu acho que esse lance, Matheus, que você trouxe quando ele diz: olha, não gostaria que isso terminasse como um caso de polícia, cria indícios de que outras situações, foi o que você diz, a gente não pode afirmar, mas isso claramente cria indícios em que outros casos não terminam em caso de polícia e estava tudo bem, a vida andou. Então isso poderia ser mais um caso que a situação rolasse e estava tudo bem, a Ana Hickman dá um chega pra lá nele e acabou. E dessa vez ela acabou, mas pode ter sido o problema, né, pra tudo. Ela pode ter falado 1 milhão de vezes pra ele que não ia mais aceitar, mas eu acho que ele não acreditava que ela teria força o suficiente para colocar um ponto final. E esse muitas vezes é o problema. Por isso que a gente vê situações que os casais se separam e uma pessoa não aceita, mas às vezes não é amor, é posse, porque nunca imaginou que o outro teria coragem de largá-lo. Exatamente. Então, o que eu acho que passa com o Alexandre é isso. E as pessoas próximas falam isso. Gerou caos, mas para muita gente que sabia de situações bem delicadas, foi até uma sensação de alívio. Opa, peraí, agora as pessoas sabem. Ela pode se libertar dessa situação.